Abra sua Bíblia, irmão, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Bem conhecido, onde a palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós levantamos a nossa voz a Ti em oração e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ministrar, ó Deus, nessa hora, através da nossa vida. Nós, ó Pai, de nós mesmos não temos nada a oferecer, mas o Senhor é o Deus que tem toda a sabedoria, toda a graça. É o Senhor que conhece o coração do homem e a necessidade de cada um. Por isso, Deus, nós pedimos a Ti nesse momento, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos sustente. Ó Deus, nos dá a direção para a glória e honra do Teu santo nome. É o que pedimos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no final de semana passado nós tivemos em um acampamento e ali nós fomos também com um propósito de realizarmos um culto de ação de graças, naquele lugar, pela vida do irmão, que proprietário daquele lugar, por uma bênção que ele havia recebido, uma bênção de cura de câncer. E foi um momento assim maravilhoso, onde muitas pessoas da família esteve ali presente. Um irmão também esteve ali, alguns irmãos que estão aqui estiveram também, e muitos familiares. E Deus, Ele ministrou profundamente ao nosso coração. E eu gostaria nessa noite de compartilhar um pouco da palavra que eu ministrei lá, até porque não é o fato de eu não ter preparado uma outra mensagem, não é isso. É porque o assunto em que nós falamos é um assunto que, na verdade, embora a gente, vamos dizer assim, a gente vive isso, a questão da gratidão, mas nós geralmente não falamos sobre isso na igreja. Às vezes a gente fala, não, nós precisamos ser gratos, nós precisamos de agradecer. Só segura o neném lá na cadeira um pouquinho, tá? Então, nós precisamos de ser gratos, mas geralmente a gente não ministra sobre isso na igreja. Ministra, mas não com muita frequência. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre gratidão nessa noite. E a palavra do Senhor nessa noite, ela já começa dizendo, em tudo dai graça. Paulo está dizendo aqui, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Então a palavra já começa a dizer, em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Então, não é porque a gente quer, mas é porque Deus, Ele quer, porque esta é a vontade de Deus, que nós venhamos a dar graças. Agora, muitas pessoas, às vezes, eles até comentam, mas como que eu vou dar graça em tudo? Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas dizer, mas pastor, como que eu vou dar graça nisso, nessa situação? É isso que eu quero falar um pouquinho, até para nós tirarmos algumas dificuldades de entendimento com relação a isso. Porque esse princípio de gratidão, ele precisa fazer parte da nossa vida. Não é somente aquele agradecimento, irmão, obrigado porque você fez isso. Irmão, obrigado por você ter me ajudado. Senhor, obrigado pelo alimento. Não, é algo mais profundo. Muito embora tudo isso é necessário, A gente, na hora do alimento, a gente agradecer a Deus,
alguém fez alguma coisa boa para nós, ajudou, agradecer a Deus. Mas eu preciso entender que a gratidão, ela não deve ser um sentimento apenas ou uma escolha de um estilo de vida. Há algo muito maior, irmãos, que a gratidão ela envolve, porque a gratidão ela nos conecta profundamente com o propósito de Deus para a nossa vida. A gratidão ela nos conecta profundamente com o propósito de Deus na nossa vida. E às vezes, por nós não entendermos isso, nós às vezes resistimos em dar graças em determinados momentos. Às vezes nós não entendemos determinados momentos em que nós vivemos na nossa vida. Então, mas quando eu entendo que a gratidão ela me conecta a um propósito de Deus na minha vida, então eu vou parar de reclamar, como muitas vezes nós podemos fazer, nós fazemos, e começar a agradecer. Porque lá em João, no capítulo 13, versículo 7, Jesus ele fala para os seus discípulos o seguinte: olha, o que eu faço agora, vocês não sabem, mas vocês vão saber depois. Então eu preciso entender que Jesus, tudo acontece por determinação dele. Por determinação de Deus. Deus ele está no controle de todas as coisas. E quando Jesus ele fala para os seus discípulos: o que eu faço agora, o que eu estou fazendo agora, vocês não sabem, mas vocês vão saber depois. E por não entender o porquê do que está acontecendo, eu tenho que parar um pouquinho e, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, eu preciso dar graça. Mas você vai entender daqui a pouco sobre isso. Então, queridos, eu sempre digo aqui que antes de aceitarmos a Jesus, nós vivíamos segundo o curso da carne. Efésios 2, de 1 em diante, ele fala sobre isso. Vivia segundo o curso da nossa carne, segundo os impulsos das potestades do ar. Então, nós, na verdade, vivíamos uma vida conforme nós achávamos que nós deveríamos viver, conforme nós achávamos que seria melhor para nós, e assim nós vivíamos a nossa vida. Mas, lá no Salmo 139, a Bíblia diz que Deus ele escreveu todos os nossos dias no seu livro. Então, quer dizer, Deus escreveu uma história, desde o dia em que nós nascemos. Só que, no percurso da nossa vida, enquanto nós não tivemos um encontro com Jesus, nós estávamos vivendo a nossa vida, segundo aquilo que eu achava que era melhor, porque eu não tinha entendimento. Mas a partir do momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu comecei a buscar a vontade de Deus na minha vida, então eu começo a viver uma história diferente, a história de Deus para mim. E aí, irmãos, é quando, de fato, eu preciso aprender. O crente, ele precisa aprender, aprofundar em conhecer a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque a partir do momento que eu tenho um encontro com o Senhor, eu vou entender, Deus tem um propósito na minha vida. Ele tem um propósito. Eu não nasci por acaso, Antes de aceitar Jesus, eu podia até fazer muita coisa, eu podia ganhar dinheiro, eu podia fazer negócio, eu podia prosperar, eu podia casar, tudo bem, mas talvez não era bem aquilo que o Senhor tinha, talvez Deus tinha um outro plano, um outro projeto na minha vida. Mas quando eu aceito Jesus e eu entendo que Deus ele tem
um propósito da minha vida, aí eu preciso entender uma coisa, irmãos, que independente das circunstâncias, né, se a circunstância ela é boa ou não, Deus, Ele está no controle. Sabe, se nós olharmos para o povo que estava lá no Egito, e ali, Deus disse para aquele povo, para Moisés: Moisés, estou vendo ali o sofrimento do meu povo, e eu vou tirar o meu povo daquele lugar, e vou levar para uma terra que mana leite e mel. O que Deus falou para Moisés que ia fazer? Que ele ia tirar o povo para levar para uma vida mais difícil? Não. Para um lugar onde eles pudessem viver uma vida melhor. Uma terra que manava leite e mel. A Sara, enquanto estava ministrando aqui no louvor, ela disse: Deus não é filho de homem para que minta, não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Aí Deus então faz todo aquele processo, chama Moisés, Moisés resiste, mas né, a gente conhece a história e vamos para lá, vamos tirar o povo. E aí ele tira o povo do Egito. E aí o que acontece? No primeiro obstáculo, embora aquele povo estava sofrendo, queria liberdade, queria ser liberto. No primeiro obstáculo, quando chega diante do Mar Vermelho, o que aquele povo diz? O povo diz: olha, por não haver sepultura suficiente lá no Egito, Deus nos tirou para morrer nesse deserto. Já começou a reclamação, começou a murmuração do povo. Eles não estavam dando graças. E aí, Moisés vai falar com Deus e Deus diz: Moisés, diga ao povo que marche. E então, eles pisaram na água, a água abriu, eles continuaram caminhando, e assim por diante foi 40 anos. Um percurso que poderia ter sido feito em 40 dias, em 2 meses, mas eles levaram 40 anos, por causa da murmuração, da reclamação. E durante esses 40 anos, Deus proveu para aquele povo, o alimento, proveu água, proveu tudo o que eles precisavam. Abra, não precisa abrir, mas eu vou ler aqui, Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 em diante, quando diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Veja só, Deus então fala para aquele povo, fala: olha, agora vocês estão para entrar ali nessa terra, e eu quero dizer para vocês: possua essa terra, mas não esqueça do que aconteceu com vocês no percurso dessa jornada durante 40 anos. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar. Veja só, irmãos, Deus leva um povo ao deserto para humilhar esse povo,
para provar, para saber o quê? O que estava no coração do povo. Quando você quer saber o caráter de uma pessoa, quando você quer conhecer o coração de uma pessoa, prova essa pessoa. E era isso que Deus fazia. Porque aquele povo, eles haviam saído do Egito com uma mentalidade medíocre, uma mentalidade escrava, uma mentalidade onde eles eram dominados e por eles ganharem os seus pepinos, as suas carnes, as suas cebolas, para eles estava tudo bem. Tanto que muitas vezes ali no deserto eles diziam: bom era o tempo em que nós estávamos lá, mesmo debaixo de chicote. Bom era o tempo que nós estávamos lá, comendo pepino, comendo cebola, comendo a nossa carne, e agora nós estamos aqui. Sendo que Deus nunca deixou faltar nada, irmãos. Eu não saí do assunto, eu estou falando sobre gratidão. Sabe? E aí Deus, Ele fala para aquele povo: olha, vocês passaram tudo isso, e eu permiti, porque eu estava provando o coração de vocês. É na hora da provação que a gente mostra quem nós somos, irmãos. É muito fácil ser crente quando está tudo bem. É muito fácil dar glória a Deus quando está tudo bem. É muito fácil a gente tá feliz e tá aqui levantando a mão quando está tudo bem. A gente não reclama, a gente não murmura, está tudo bem. Mas quando a gente olha para cá, e a palavra do Senhor está dizendo: olha, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, Ele te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Que discipulado, né? Que tratamento. Deus estava querendo fazer daquele povo, ou melhor, primeiramente, Deus acho que estava até querendo fazer dando uma peneirada naquele povo, né? Para ver quem os verdadeiros queriam se manifestar. E aí Ele diz: Ele te deixou passar fome, Ele te deixou ter sede, mas contudo Ele te sustentou. Você como crente, né? Nós como crentes, diante de tudo isso, uma situação assim, será como seria a nossa atitude? Eu já passei por prova, irmãos, que eu já disse. Eu disse para Deus: o Senhor esqueceu de mim. Porque eu buscava, eu orava, eu clamava, mas Deus, Ele permanecia em silêncio. Não havia resposta. E houve um momento em que eu disse: o Senhor esqueceu de mim. E aí, a Sueli, ela disse, lembro direitinho como se fosse hoje. Ela disse: não reclame, porque às vezes você pode estar lá chegando na hora de receber a sua bênção, mas se você reclamar, Deus vai colocar você lá no fim da fila de novo, né? Aí eu parei e pensei: é verdade. Então, agora, irmãos, aquele povo, Deus aqui está trazendo à memória daquele povo tudo isso, que Deus havia deixado eles passar dificuldade, passar fome, passar tantas lutas. Deus estava mostrando para ver a atitude daquele povo. Eles agradeceram a Deus naquele momento? Se você ler a Bíblia, você vai ver que eles não agradeceram a Deus. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles blasfemavam contra Deus, porque
eles achavam que seria fácil. Muitas vezes Deus te promete uma bênção, mas muitas vezes essa bênção ela não virá tão fácil. Ele vai te preparar para a bênção que Ele tem para você. Porque se você quer um carro, você primeiro tem que aprender a dirigir. Depois você tem que tirar a habilitação. Você já não compra carro. Tem uns que atravessam na frente, né, irmãos? Já compra logo o carro antes de ter habilitação. Mas muitas vezes Deus nos prepara para a bênção que Ele tem para nós. E é nesse processo, irmãos, em que muitas vezes nós somos reprovados. Quantas pessoas elas são reprovadas no processo? E aí elas não podem ver o cumprimento do propósito. Porque Deus tem um propósito divino para nós. E a gratidão, ela está conectada a esse propósito. Por quê? Porque aquele povo no deserto não viu o propósito se cumprir na vida deles, porque eles não souberam agradecer. Eles não souberam ser gratos a Deus. Mas pastor, ser grato pelo sofrimento, pelas dificuldades, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Porque não é assim que Deus nos ensina. Então, se eu quero ver o propósito de Deus cumprir na minha vida, eu tenho que aprender a ser grato. E aí, irmãos, como eu disse, é muito fácil ser grato quando as coisas estão bem. Ser crente quando tudo está bem. Adorar quando tudo está bem. Mas não é fácil ser grato quando as coisas não estão bem. E o propósito, irmão, da gratidão não é alterar a circunstância ao nosso redor. Não é eu agradecer para ver se Deus muda a circunstância. Não. Sabe o que vai mudar a circunstância? É a nossa maturidade. Quando nós nos tornarmos aptos, quando nós aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar. Geralmente eu digo o seguinte, olha, o deserto ele não dura para sempre. Você não nasceu para morrer no deserto. O deserto ele dura enquanto você quer que ele dure. Porque o deserto ele vem para nos ensinar alguma coisa. Quando a gente está no deserto, é porque Deus está querendo me ensinar algo. Ah, mas eu estou tão bem, eu tenho, a minha vida está tranquila e tal. Não, mas se você entrou no deserto, Deus está querendo te ensinar algo. Aí é melhor você começar a orar o seguinte, para dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender? Porque eu quero aprender logo. Porque na hora que você aprender, você sai do deserto. E aí, a gratidão, ela não é para mudar a circunstância. A gratidão, ela é para ajudar no processo, da bênção, da vitória que Deus tem para a sua vida, para você ver o propósito. Porque, irmãos, a Bíblia ela não diz, por tudo dai graça. Não é isso. Há uma diferença muito grande. E tem gente que acha que é para dar graça por tudo. Não é por tudo, é em tudo. Então, quando a Bíblia diz o seguinte, olha, em tudo dai graça, ela não está dizendo para você agradecer pela dificuldade. Ela não está dizendo para você agradecer pela doença. A Bíblia não está dizendo para você agradecer pela circunstância difícil que você está vivendo. Mas ela está dizendo para você reconhecer que em meio a essa circunstância, Deus está no controle. É isso que nós precisamos fazer.
Ser gratos a Deus não pelo problema, mas ser gratos a Deus porque Ele ainda é Deus. Em qualquer circunstância, Ele ainda é Deus. Ele é Senhor. Independente da circunstância que eu esteja vivendo, se é uma enfermidade, se é uma luta financeira, se é uma crise conjugal, eu glorifico a Deus porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele permite, irmãos, há uma vontade permissiva de Deus na vida do seu povo. Deus muitas vezes permite, não é que Ele coloca uma doença na sua vida, Ele permite com propósito. Quem vai determinar se você vai morrer, né, naquele deserto, naquela dificuldade, naquela situação, é você mesmo. Se você não aprender. Porque há muitas pessoas que querem Deus só para abençoar a vida dele. Se você é crente, você tem que ser crente de verdade. Se você é um filho de Deus, você tem que ser filho de Deus de verdade, aonde você estiver. Você tem que ser uma pessoa que dê testemunho de filho de Deus. Às vezes, nós vemos pessoas que está uma bênção, mas de repente vem uma luta, ele já não é mais aquela bênção. Porque ele não sabe se portar diante das dificuldades. As lutas, elas vêm. E como as lutas vêm, irmãos? E se você é um servo de Deus autêntico, o diabo, ele te odeia, ele não gosta de você. Ele é seu inimigo. E quem tem o diabo como inimigo, você sabe que você vai ter que guerrear sempre. E uma outra coisa, a Bíblia fala o seguinte: aquele que se torna amigo do mundo, é o quê? É inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus, ele se torna inimigo do mundo. Porque o mundo, né, eu não estou dizendo o mundo cósmico, eu estou dizendo o sistema do mundo, né? Esse sistema onde ele quer impor a ideologia, ele quer impor isso, ele quer impor aquilo. Não, se a Bíblia diz que não é assim, então eu tenho que me levantar contra. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que me levantar. Sabe? Mas muitas vezes, por não querer dificuldades, eu prefiro ficar no meu cantinho, né? Não fazer muita diferença, estou aqui no meu canto. E crente mais relaxado que você é, né? Um crente que não vale nada. Está igual o Pedro lá na hora que Jesus estava sendo julgado lá, açoitado. Não, eu não conheço esse homem. Conheço não. Ah, mas você parece com ele, tem a cara dele, fala igual ele. Não, está enganado. São nesses momentos que a gente nega Jesus. Sabe, queridos? Então, a palavra de Deus diz, não é você agradecer por tudo, mas é você agradecer em tudo. Está difícil? Obrigado, Deus, porque o Senhor está no controle dessa situação. Está complicado? Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda é Deus. O Senhor está no controle. Nada vai acontecer, porque a Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai se não for a tua vontade. Então, e nós não podemos, irmãos, ficar ansiosos, né? Mas nós temos que lembrar dos feitos do Senhor, porque agradecer é reconhecer que Deus está no controle das nossas vidas e que os planos de Deus, eles são perfeitos. O Salmo 103, versículo 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios.
Sabe? Seja grato. Seja grato pelo que Ele está fazendo, seja grato pelo que Ele fez. Tem pessoas que foram tão abençoadas, mas hoje, por causa de uma luta, ele esquece de tudo que Deus fez e começa a reclamar só porque não está fazendo agora. E hoje, como nós vivemos um tempo onde a ansiedade ela tem tomado conta de muitos corações, muitas vidas, tem sido um mal que tem realmente prejudicado muitas pessoas, né? A Bíblia ela nos dá vamos dizer assim, um antídoto, né? Para batalhar contra isso. A Bíblia nos ensina que a ação de graça ela foca naquilo que nós recebemos. E a ansiedade ela foca naquilo que ainda a gente não tem. E aí, quando eu deixo de olhar para aquilo que Deus me deu, e eu começo para olhar para aquilo que Deus ainda não me deu, eu começo a fazer o quê? Eu começo a reclamar. Eu começo a murmurar. E eu começo a ficar, o quê? Ansioso. Filipenses 4:6, a palavra do Senhor diz: em tudo seja conhecido diante de Deus, né? As vossas necessidades através da oração, das súplicas, com ações de graças. Em tudo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus, através as vossas necessidades, através da oração, da súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos, porque o crente, eu sei, irmãos, que é uma guerra muito grande, mas quando nós lemos, quando nós oramos, quando nós buscamos e quando nós decidimos a viver aquilo que a palavra de Deus diz, Deus ele nos ajuda. E quando a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades através da oração, da súplica, com ações de graça. Quando a Bíblia diz, olha, orações e súplicas, eu vou orar e eu estou colocando diante de Deus, eu estou pedindo. Mas não esqueça que durante esse tempo você precisa ser grato, porque Deus ele está no controle. Se Ele já te deu, amém. Se Ele ainda não te deu, espera um pouco. Como eu disse, muitas vezes Deus ele fica em silêncio. Ele está trabalhando. Há uma música que diz, né, que quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Então, guarda o teu coração. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Guarda o coração. Eu tenho um Deus que está sobre tudo. Eu tenho um Deus que criou tudo. Eu tenho um Deus que faz tudo. Eu tenho um Deus que é todo poderoso. E isso que está, né, faltando hoje para mim, será que Ele não pode fazer? Ele pode. E Ele tem um propósito na sua vida. E se você não souber ser grato no percurso, no processo, até o cumprimento do propósito, você não vai receber o propósito de Deus, porque a gratidão ela está conectada ao propósito divino de Deus para nós, a esse propósito divino. E eu só vou ver o cumprimento desse propósito quando, nas dificuldades, eu aprender a agradecer. Até porque, antes do cumprimento do propósito, eu vou passar por muitas dificuldades.
eu vou ser provado. E isso é real, irmão, isso é notório. Isso aí não é com um ou com o outro, não, é com todos. Porque se você vai para a faculdade, se você vai fazer um concurso, você vai ter que fazer uma prova para ver se você vai ser aprovado. E para você ser aprovado nessa prova, você vai ter o quê? Estudar. E muitas vezes estudar para ser aprovado, você vai ter que às vezes passar até noite sem dormir. Não vai ser de graça. Não vai ser orando apenas, eu vou orar e Deus vai me abençoar e tudo vai dar certo. Não. A Bíblia diz o seguinte, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? São todo mundo. Crente, não crente, espírita, católico, todo mundo. A Bíblia não está dizendo que a terra Ele deu aos filhos de Deus, aos crentes, não. Aí se você quer passar no concurso e você acha que você vai passar só pela fé, né, só porque você orou, aí o outro lá que é macumbeiro passou a noite estudando, né, pagando o preço, porque ele entendeu que se ele não estudar, ele não vai passar. Aí o que vai acontecer? O macumbeiro vai passar e você vai ficar aí, mamando o dedo. E bem feito para você. Sabe o que eu acho disso? Eu acho é pouco. Crente preguiçoso. Então, irmãos, há uma conexão, guarde isso, há uma conexão, né, entre a gratidão e o cumprimento do propósito divino. Porque no processo, na caminhada, na jornada, eu preciso ser grato. Não é por tudo, mas é em tudo. Está difícil, mas eu sei que Deus está no controle. Porque eu sou filho, eu tenho buscado, eu tenho feito a minha parte e Ele vai me abençoar. Agora, se você for relaxado, Deus não tem compromisso com você, irmão. E é só isso aqui por hoje. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Que o Senhor nos faça entender isso. Aprender a ser grato. Gratidão. Não pelo problema. Porque problema todo mundo passa por ele. Dificuldade todo mundo passa por ela. Mas agradecer porque no problema Deus está no controle. No problema Deus está agindo. Deus, Ele ainda é Deus. Deus, Ele continua sendo Deus em todas e quaisquer circunstâncias. Amém? Feche seus olhos.